Uma criança de 8 anos, chorando muito. Era eu, sentada num banco duro, debaixo de um toldo improvisado, cercada por adultos que sussurravam mais do que falavam, eu só conseguia chorar. Não entendia direito o que era a morte, mas sabia que meus pais não iam mais voltar. 2 caixões, lado a lado, flores murchas em cima, e um silêncio estranho, pesado, que me sufocava. A última lembrança que tenho deles foi a despedida antes da tal festa. Mamãe usava um vestido azul, papai colocou chapéu novo. Sorriram para mim como se nada fosse mudar. E mudou. Uma curva na estrada, um caminhão desgovernado, e eu fiquei sozinha no mundo. Sozinha com 8 anos. Depois do enterro, fui levada por parentes que eu mal conhecia. Tios distantes do meu pai. Pessoas frias, que me olhavam com pena e com incômodo. Me colocaram num caminhão de leite, no banco de trás, com uma mala velha e o vestido que eu mais gostava, já manchado pelas lágrimas da noite anterior. A fazenda deles era longe. Longe de tudo. Chegamos quase de noite. Me colocaram num quarto com cheiro de mofo, onde o colchão parecia feito de pedra. Eu, acostumada com histórias antes de dormir, com beijo de boa noite, ali só tinha o ranger da madeira e o som de grilos como companhia. No começo, tentei me mostrar útil. Mas criança, naquela casa, não tinha direito de sentir nem de pensar. Aos poucos, me fizeram entender que eu estava ali por obrigação. E que, se quisesse continuar, teria que trabalhar como gente grande. Com 9 anos, já acordava no escuro. Alimentava bicho, lavava chão, ajudava no tanque. Os calos nas mãos vieram antes do primeiro sutiã. E o silêncio, esse virou meu melhor amigo. Eu engolia o choro como quem engole espinho. Não queria incomodar. Não podia incomodar. Às vezes, escondida, tentava lembrar do cheiro da minha mãe. Um perfume doce, parecido com jasmim. Mas a memória também sã com o tempo, como poeira levada pelo vento. Eu sentia saudade até do que não lembrava mais. A escola era meu único refúgio. Lá, ninguém gritava comigo. Lá, eu podia ser só uma menina. Mas mesmo assim, eu mal falava. Era como se minha voz tivesse sido arrancada junto com os meus pais. Até que, um dia, a professora Yolanda me chamou. Me pediu para ficar depois da aula. Sentou ao meu lado, pegou minha mão. E perguntou: quer me contar o que tá aí dentro, Maria? Eu não consegui responder com palavras. Só chorei. Chorei tudo que guardei por meses. Ela me abraçou. E, naquele abraço, eu quase desmoronei. A partir dali, ela me protegeu. Me deixava ler os livros da escola, me emprestava cadernos, me deixava sonhar. E eu me apeguei aos livros como quem se agarra a uma tábua no meio do naufrágio. Lia escondida, à luz da lamparina. Lia para esquecer, para fugir. Mas a vida não me deu muito tempo para sonhar. Aos 13, meus tios decidiram que já estava muito grande para perder tempo com escola. Fui levada para a cidade, colocada para trabalhar como empregada na casa de uns conhecidos deles. Era uma menina cuidando de uma casa inteira. Dormia num quartinho apertado, com uma coberta fina que mal esquentava. Mas tinha rádio, e foi ouvindo aquelas músicas antigas, aquelas vozes cheias de sentimento, que eu comecei a escrever. Pegava papel usado, caderno velho, e escrevia. Poemas, pensamentos, lembranças. Era meu jeito de respirar. Escrevia como se minhas mãos falassem tudo que a boca não conseguia. Foi por causa de um desses poemas que eu conheci Pedro. Pedro apareceu como quem não quer nada. Eu tinha 15 anos, ainda era tratada como criança pelos patrões, mas já tinha corpo e alma marcados por uma vida que me fez amadurecer cedo demais. Ele era sobrinho da dona da casa, filho de um primo rico, e vinha passar uns dias ali nas férias de verão. Tinha 17. Era bonito, simpático e curioso. Curioso demais. Me viu um dia no quintal, sentada num caixote, escrevendo num caderno velho. Você escreve? Ele perguntou. Eu escondi o caderno, fiquei vermelha. Não era comum alguém perguntar aquilo. A maioria só mandava ou ignorava. Mas Pedro insistiu. E aos poucos, com medo, fui mostrando. Mostrei um poema sobre saudade. Ele leu em silêncio e, no fim, disse algo que me fez tremer. Você tem alma de artista. Ninguém nunca tinha dito isso. Ninguém nunca tinha me visto assim. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer mais vezes.
Me trazia doces escondidos, livros, cadernos novos. Me ouvia. Me fazia rir. Me fazia sentir viva. E foi ali, entre olhares e poemas, que me apaixonei pela primeira vez. Nos encontramos escondidos durante semanas. À noite, no quintal, com os grilos cantando ao fundo. Ele me falava de cidades grandes, de teatros, de livros de verdade. Eu escutava como quem bebe água depois de dias no deserto. E um dia, ele me beijou. Foi o meu primeiro beijo. Doce, inocente, carregado de tudo que eu nunca tive: carinho, atenção, desejo. Mas o que era lindo para nós, era inaceitável para o resto do mundo. A dona da casa nos viu juntos. Fez um escândalo. Me chamou de tudo que podia. Disse que eu era uma menina atrevida, querendo se aproveitar de menino de família. Pedro tentou defender, mas era jovem, fraco diante dos pais. Foi mandado embora no mesmo dia. Eu fui posta para fora com uma sacola na mão e nenhum destino. Voltei a pé para a casa dos tios. Foram 2 dias de caminhada. Dormi no mato. Comi pão duro que encontrei no fundo da sacola. Cheguei suja, cansada, faminta, e fui recebida com gritos. Me chamaram de vergonha, de desgraça, de ingrata. No dia seguinte, fui levada a um convento. Lugar de menina perdida é com Deus, disseram. E lá fiquei. O convento era frio. As freiras falavam baixo, olhavam com olhos de julgamento. Mas, diferente da casa dos tios, lá ninguém me batia. Ninguém me humilhava. Aprendi a costurar, a cozinhar, a rezar. E voltei a escrever. Escrevia nas costas das folhas usadas, nos cantinhos dos cadernos de oração. Escrevia cartas para Pedro, cartas que nunca enviei. Ele nunca me procurou, nunca apareceu. E com o tempo, doeu mais perceber que talvez ele nunca tivesse me amado como eu o amei. Ou talvez tivesse, mas não teve coragem. Fiquei ali por 4 anos. Aos 19, me ofereceram um lugar numa casa de família em São Paulo. Trabalho decente, pagamento certo. E eu fui. Não sabia o que me esperava, mas sentia que era minha chance de recomeçar. Cheguei na cidade grande com uma mala pequena e uma esperança enorme. A casa era de uma senhora viúva, Dona Olívia. Sozinha, sem filhos, me tratava bem, conversava comigo, gostava dos meus textos. Foi ela quem disse que eu devia tentar publicar. Me levou a uma pequena editora de bairro com um caderno cheio de meus escritos. E ali, pela primeira vez, vi meu nome impresso no papel. Maria das Dores, meu nome completo. E um livro de poemas chamado Silêncios da Alma. Era pouco, era simples, mas era meu. Quando aquele livrinho foi publicado, eu chorei. Não porque imaginei que ele mudaria minha vida, mas porque, pela primeira vez, algo que era só meu, minha dor, minha história, minha alma, estava ali, à vista do mundo. Eu me sentia viva de novo. Sentia que, de algum jeito, minha voz enfim tinha saído do silêncio onde passou tantos anos aprisionada. Dona Olívia, minha patroa, virou quase uma mãe. Me tratava com carinho e respeito, coisa rara para uma empregada. Foi com ela que aprendi o gosto do vinho, as delícias do cinema, e até a pronunciar palavras em francês, que ela adorava sussurrar em tardes chuvosas. Ficamos juntas até o fim da vida dela. Quando morreu, me deixou uma pequena herança, e uma carta, dizendo que eu tinha lhe devolvido a vontade de viver. Mal sabia ela que ela tinha feito o mesmo por mim. Com o dinheiro, aluguei um quartinho só meu. Pequeno, mas cheio de luz. E me dediquei a escrever. Vivia de pequenos trabalhos, costuras, faxinas aqui e ali. Mas o que me movia era o papel. Escrevi mais 3 livros, todos publicados em editoras pequenas, de bairro. Nenhum virou sucesso, mas cada carta que eu recebia de leitores me dava mais força que qualquer fama. Aos 28, conheci Francisco. Um homem simples, viúvo, pai de uma menina linda chamada Clara. Nos conhecemos na fila da padaria, coisa de filme, eu sei, e ele me ofereceu um pão a mais, porque seu sorriso merecia. Ri na hora, desconfiada. Mas acabei aceitando o pão. E, sem saber, aceitei também um futuro que eu jamais esperava. Nos casamos depois de 1 ano. Clara me chamava de madrinha, no começo, com timidez. Depois, passou a me chamar de mãe. Francisco foi meu companheiro por 42 anos.
Me respeitava, me incentivava, me fazia rir até quando as dores do mundo pesavam demais. Com ele, aprendi que o amor pode vir depois da tempestade. E pode ser ainda mais bonito assim, calmo, profundo, maduro. Tivemos mais um filho, João. Clara cresceu, virou professora. João se tornou músico. A casa se encheu de arte, de conversa, de barulho bom. E ali, eu renasci. Francisco se foi antes de mim. Silencioso, como tudo que fez na vida. Partiu dormindo, segurando minha mão. Doeu. E ainda dói. Mas hoje, com 85 anos, eu olho para trás e entendo. Tudo valeu. Os anos de dor, a solidão, o desprezo, a fome de carinho, nada foi em vão. Me fizeram quem sou. Me fizeram forte. Me fizeram poeta. Hoje, vivo num quartinho cheio de livros, fotografias e plantas que insistem em florescer, mesmo quando o sol demora a aparecer. Meus filhos me visitam sempre. Meus netos gostam de ouvir as histórias da velha Maria. E às vezes, pego meus cadernos antigos e leio meus próprios poemas como se não fossem meus, e choro. Mas é um choro doce, de gratidão. Outro dia, um jovem me escreveu dizendo que leu meu primeiro livro num sebo, por acaso, e que ele mudou a forma como ele via a mãe dele. E eu pensei, olha só, a menina que ninguém queria ouvir, agora faz gente chorar do outro lado do país. A vida, meu filho, é uma roda. Às vezes ela gira para baixo. Mas se a gente aguentar firme, uma hora ela sobe de novo. E quando sobe, quando sobe, a gente entende que até a dor teve sua razão de ser. Eu sou Maria, Maria das dores, mas também sou Maria da esperança. E enquanto minha mão conseguir segurar uma caneta, eu vou continuar escrevendo. Porque é isso que me mantém viva.